Olá, estamos na Arena CT aqui no HSM Expo 2018 com a Renata Feltrin, que acaba de sair do palco, onde ela nos falou sobre Lean e Design, construindo resultados exponenciais. A Renata é Head of Experience Management da CT. Renata, fala um pouco pra gente o que o design aporta no Lean, na forma como se olham os problemas, né, que o Lean vê como oportunidades, e na forma como se constroem as soluções. Bom, um designer, se a gente for falar do conceito, é uma pessoa que resolve problemas. Então, o Lean e o design eles se encontram, eles têm muitas similaridades. Mas o design ele traz, o processo de design ele traz no começo dele uma fase muito forte de empatia, de você mergulhar de verdade no contexto do outro, se colocar nos pés do outro, entender a outra cultura, o outro ponto de vista, para a partir daí sim começar a entrar um pouco mais no entendimento do problema e nas causas do problema. Então ele traz isso, ele conecta muito bem com o Lean, uma mentalidade, um mindset Lean, com foco em problema, de quem ama problema, conectado com essa questão da empatia, né? Isso é empoderado. Então, eu acho que isso, entre várias contribuições que um processo dá para o outro, eu acho que essa é uma grande contribuição. Fora que também nesse momento digital que a gente está, que a centralidade está no cliente, está nas pessoas, né? A gente fala de pessoas, então o design ele aporta também essa humanidade, né? Ele parte exatamente do ser humano, né? A solução a partir da necessidade do outro. Esse processo de empatia ele faz isso, ele se coloca no lugar do outro para entender a necessidade do outro, para entender, falando na palavra do Lean, o que tem valor para o outro, o que teria valor, né? Ou a perspectiva da visão do problema, né, do outro, para quem a gente vai desenhar a solução, e a partir dele a gente consegue passa a pensar de verdade naquele problema. E esse olhar sobre o design no Lean é uma característica do trabalho da CT na oferta do Lean Digital Transformation, que é a oferta da CT para acompanhar os processos de transformação digital dos clientes. Como é que entra, Renata, o design no LDT, na oferta de vocês? O processo de transformação é um processo a ser vivenciado. Essa oferta da CT é uma oferta em que a gente promove, que a gente leva a nossa experiência, os nossos conhecimentos, e a gente embeda isso na cultura e no ponto de vista do cliente para criar algo novo. É uma coisa que não é a gente que faz pelo cliente, é o cliente que faz junto conosco, né, nesse suporte. Então, o que o design ele traz, os processos de design em tudo o que a gente faz, especialmente nas definições estratégicas, nos momentos de planejamento estratégico, a gente traz o design enquanto processo, enquanto metodologia, enquanto modelo, para que as pessoas vivenciem coletivamente. Isso faz com que a inteligência coletiva venha, e não só a inteligência dos especialistas apareça, mas a inteligência coletiva, o ponto de vista das pessoas que vivem aquela cultura, ele vem, ele contribui, ele some ao conhecimento de especialista e técnico naquele momento, para se gerar a solução de transformação. Então, eu gosto de falar que a gente não tem uma fórmula para transformar, né? A gente tem pilares nos quais a gente acredita muito e que a gente implementa junto com cada empresa parceira, que é nosso cliente, mas essa implementação ela é feita caso a caso, cultura a cultura. Então o design ele aporta essa forma de fazer, de construir coletivamente, que é uma coisa única, que é uma coisa realmente diferente e que eu acredito, isso sim, é uma coisa muito autoral, muito única, muito nosso DNA, da forma como a gente desenvolveu essa oferta. E o título do painel da Renata era um título forte, impactante, né? Construindo resultados exponenciais. Renata, como é que o design ajuda a promover a cultura da experimentação que leva a esses resultados exponenciais? O processo de design, o mindset de design e a atitude de design, ela começa na empatia, no entendimento do problema profundo, mas ela passa depois da empatia, do processo de entendimento, de idealização, ideação, depois passa pela validação, pela prototipação e termina na validação, né? Então, a gente constrói um mindset, uma atitude de que não existe uma única solução. De que existe uma prototipação, que é uma ideia candidata sempre, e que ela vai ser validada. E ao ser validada, você tem
ou confirmações ou novas descobertas. Isso gera a novos aprendizados, a novas ideações e aí novas validações, novas descobertas. E quando você começa a fazer isso continuamente, você está construindo uma cultura e um processo baseado em experimentação. Você descobre o poder das descobertas contínuas e rápidas, você rapidamente apura resultado. E isso sendo feito de forma contínua, como a gente fala, né, do Lean, fazendo o que a gente aprende, isso muda uma cultura, né? Então, Renata, eu te agradeço, muito obrigada a você e assista nossos conteúdos nos canais da CIT. Muito obrigada.